O profeta disse: dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então esta é a grande obra do Espírito Santo, tirar de dentro de nós. Quando ele fala coração, não é esse que está bombeando sangue para o teu corpo todo. É aquele estado interior do homem, endurecido, duro, sofredor, né? Ele diz que tiraria isso de nós e poria dentro de nós um novo coração, um coração sensível. Então, muitas vezes a pessoa nem crê em Deus, ela nem entende nada de Deus, está duro ali dentro. Mas quando Deus faz essa cirurgia, né? Essa mudança de coração, então, às vezes a pessoa que era presa, não crê em nada, fechada, se torna uma pessoa meiga, sensível e descobre a coisa mais maravilhosa do universo. Qual é? Que agora ela tem um coração de adorador, que vai adorar a Deus. Fala assim, amém. Glória a Deus. Então vamos para a palavra desta noite, né? Então pegue aí a sua Bíblia e vamos abri-la em Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então eu estava pensando muito nesse versículo. A igreja está vivendo o tempo do fim. E no tempo do fim, Jesus e os apóstolos disseram que muitos profetas se levantariam, falsos, e fariam grandes sinais, que se possível enganariam os próprios escolhidos. João disse: não acrediteis em qualquer espírito, mas provai se os espíritos procedem de Deus. Pedro disse: olha, surgirão muitos falsos profetas, farão comércio com as pessoas, movidos por avarezas. E o alerta sobre o tempo do fim, sobre os falsos profetas, sobre as heresias, sobre as distorções da palavra de Deus, sobre o ensino. Pedro disse, aliás, Paulo disse para Timóteo que haveria o ensino de demônios, as doutrinas dos demônios, não é? E o alerta que os apóstolos e o próprio Jesus Cristo nos deram a respeito de muitas coisas conturbadas que surgiriam no meio da igreja. Eu fiquei pensando, eu ouço uma coisa na televisão, outra, um fala isso, outro fala aquilo, aquele vem no rádio e promete uma coisa, aquele vem no rádio e fala o contrário. Então tem uma confusão de falas, de mensagens, de ensinos perturbadores nos dias de hoje. E eu estava pensando, mas Senhor, como a gente pode ajudar as pessoas a discernir no meio de tudo isso a voz de Deus, o que é e o que não é? Como é que a pessoa vai discernir no meio de todas essas coisas confusas o que é o Evangelho realmente? O que é a verdade realmente? Como é que ela vai distinguir, discernir, para não ser enganada, não ser presa fácil de ninguém e permanecer na verdade, como Jesus Cristo disse: a tua palavra, Deus, é a verdade. E aqui está o segredo: todos os que são guiados pelo Espírito, eles são os verdadeiros filhos de Deus. Então, o que é ser guiado pelo Espírito? Você deve ter um automóvel, se não tiver, e já entrou várias vezes em algum, tem alguém ali dentro que tem um controle, está dentro do carro, ele vai ter o controle sobre todas as marchas, freio, embreagem e tudo aquilo ali. E ele vai guiar aquele carro para a esquerda, para a direita. Ele tem um condutor, alguém capaz de administrar todo aquele veículo para que seja bem conduzido, não bata, não crie acidentes, faça tudo direitinho. Então ser guiado é justamente isso, é ser
orientado, dirigido, direcionado. Mas ele fala assim, por quem? Guiado pelo Espírito de Deus. Então está aqui uma coisa extraordinária. Você sabe o que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Aonde eu ouço a voz do Espírito de Deus? Deus fala? Não, pastor, Deus fala só com algumas pessoas especiais. Não! Deus fala com todos os filhos dele. Deus tem um meio de comunicação com todos os filhos. Deus não fala só com alguns especiais e a maioria e o povão fica largado na mão dos especiais. Não. Deus fala com todos. O problema é o seguinte: como é que eu ouço a voz de Deus? Aonde é que eu ouço a voz de Deus? De onde vem a voz de Deus? E nós vamos, com calma, tentar falar um pouquinho disso para você. Mas ele fala que os filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Então, quem são os verdadeiros filhos de Deus? Hoje em dia nós vemos uma igreja repleta de gente. Quando eu falo isso, eu falo igreja evangélica. Mas será que toda essa gente realmente é filha de Deus? Então vamos trabalhar na palavra João capítulo 1. João capítulo 1, nós vamos ler isso aqui. Isso é uma coisa tão simples, tão fácil. Mas às vezes nós não estamos percebendo a profundidade de que João quis dizer. Versículo 10 do capítulo 1. Ele diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então, quem é o Filho de Deus realmente? Então a Bíblia diz: todos quantos o receberam. Não é aceitar Jesus, não é quem quer aceitar Jesus, não, mas é receber, recebê-lo com conhecimento no seu coração. É o momento onde a pessoa ouve uma mensagem de Jesus Cristo. Lhe é pregado que Jesus Cristo é Deus que se fez homem, veio ao mundo salvar a humanidade da perdição e da condenação. Um momento onde o Espírito Santo convence o coração de uma pessoa do pecado, da justiça, do juízo. O que é uma pessoa convencida pelo Espírito Santo? Às vezes a pessoa era extremamente resistente à verdade, resistente a Deus. Olha assim, a pregação do Evangelho como uma coisa estranha, desconfiada. Mas um dia uma ação de Deus se manifesta no coração dela. Ela nem sabe disso. E naquele momento Deus se manifestou nela. Ela é convencida de que Deus existe, de que ela é pecadora, defeituosa. Era uma descrente da verdade. O Espírito Santo convence ela do pecado, e aquele coração duro que ela tinha de resistir a tudo, desconfiar de tudo, de repente passa a ser um coração sensível. Ela descobre que Deus existe. É a maior descoberta que uma pessoa pode ter. Eu lembro que eu não sabia que Deus existia. E quando eu fui num lugar, o pregador pregou um montão de coisa, eu também não entendi nada. Estava torcendo para o Corinthians, era corintiano, o Corinthians ia sair da fila, né? 24 anos que não ganhava um campeonato, né? Mas naquele momento cantaram uma música: Cristo é meu, minha vida se transformou. E ali eu fui convencido que eu estava errado, que eu era totalmente errado, não cria na verdade. Todas as minhas resistências de muitos aqui foram derrubadas porque o Espírito Santo convenceu. E ali eu tive um encontro com Deus de verdade. Deus mostrou para mim que Ele existia, que Jesus Cristo era a verdade mesmo.
toda aquela dureza foi mudada por uma coisa sensível e encontrei a Deus. Então é isso, é um segredo, é uma revelação de Deus que acontece para a pessoa pode chegar assim, eu não gosto da Bíblia, eu não gosto de crente, eu desconfio de tudo isso, o pastor, todo mundo é ladrão, eu vejo essa gente na televisão só pedindo dinheiro, tudo mercenário, eu não gosto disso. Mas se um dia ela for convencida, ela abrir um pouquinho aqui, ela vai descobrir que Deus está muito acima de tudo isso, que Deus está muito superior a esse monte de coisa religiosa. Aí ela descobre o maior segredo do universo, que Deus existe, que Deus a ama, que Deus quer se comunicar com ela. E nesse momento ela crê, recebe, não é aceito. Eu posso aceitar um montão de coisa e não receber Jesus no meu coração. Eu posso aceitar o pastor, eu posso aceitar a campanha, a agorada, a roda ungida, a palavra do profeta e não receber Jesus como único e suficiente Salvador. Então quando eu recebo, a Bíblia diz que um poder de Deus se manifesta em mim. Deus me dá o poder de ser feito filho de Deus. Então eu vou nascer por dentro, nascer de novo. Vai acontecer uma coisa dentro de mim. Ele falou, os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Não é um nascimento de um ato conjugal, de um homem e uma mulher, não é isso, não nasceu de um homem, nem da vontade da carne, mas é uma pessoa que vai nascer de Deus. É a coisa mais extraordinária que existe. E quando ela nasce de Deus, é um novo nascimento, ela descobre que Deus existe, Deus está vivo, Deus é real. E ela descobre uma outra coisa, que ela também não é mais aquela pessoa dura, cega, resistente, desconfiada. Ela descobriu que Deus existe, é a coisa mais linda que pode acontecer no coração de um ser humano. Então, quando ela descobre, acontece isso. Ela nasceu de Deus, ela foi feita, gerada por Deus, se torna um verdadeiro filho de Deus. Então a pergunta é essa, aconteceu isso no teu coração já? Você já foi despertado, já teve um encontro com Deus de verdade? Não é um encontro com Deus na televisão, mas aqui dentro. Aqui dentro já encontrou isso. E quando isso acontece, ela é feita pelo próprio Deus, um espírito, um homem, um nascido de Deus. Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito é um Espírito. Então nós não somos só esse corpo, nós somos um Espírito que mora aqui dentro, porque nascemos de novo. Quem é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito é Espírito. Então esse é o Filho de Deus que vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Mas então, pastor, eu passei por esse processo, o que aconteceu comigo? Então vamos lá, Efésios capítulo 1. Então Efésios capítulo 1 fala uma coisa extraordinária no versículo 13 e 14, olha lá. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, quando eu nasci de novo, fui gerado, me tornei um filho, Deus me sela com o Espírito Santo. É que nem uma escritura, um registro que é posto dentro de mim, uma garantia, selado com o Espírito Santo da promessa. Esse filho, o Espírito Santo, que é Deus, vem morar dentro dele. Ele passa a ser santuário de Deus, habitação de Deus. Ele é selado com o Espírito Santo, é uma garantia de que é filho. O Espírito vem para dentro dele e nunca mais vai sair de dentro dele. Nunca mais.
Então convém dizer que o Espírito Santo não é calor, não é arrepio, não é um descontrole no corpo, não é esses besterol que as pessoas falam que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que vem morar dentro de nós. Alguém que não quer destruir a sua personalidade. O Espírito Santo nunca destrói a sua personalidade. Ele vai moldar a tua personalidade. Ele não te apaga, não te descontrola, não faz você fazer coisas desconexas, não faz você fazer bobeiras descontroladas. Isso não é o Espírito Santo, isso é a carne. O Espírito Santo nunca te apaga nem te descontrola. Ele te torna sóbrio, equilibrado. Ele trabalha na sua personalidade, torna você uma pessoa de caráter diferente, mudada, totalmente diferente. Então agora começa um grande trabalho. Qual é? Nasci de Deus, fui feito filho, o Espírito vem para dentro de mim. Então agora começa a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? É de dentro para fora. A religião é assim, ó. Ela quer mudar você de fora. Não pode isso, não pode aquilo, tal. Ela proíbe você de um montão de coisa. Ela quer te controlar, não deixar você pensar, te disciplinar, por você num quadrado, numa forma. Isso é religião. Mas a obra de Deus não é uma religião. Começa algo agora de dentro para fora. A religião é de fora para dentro, é o contrário. Mas a obra de Deus é de dentro para fora. Então o Espírito Santo veio para dentro de mim, se estabeleceu em mim, me selou, eu sou filho. Agora Ele quer me dirigir, me orientar, me direcionar. Ele quer renovar a minha mente. Ele vai encontrar a minha alma doente por um mundo de emoções destruídas pelo pecado. Ele vai encontrar a minha cabeça, uma mente não renovada, ferida com o sofrimento da vida, uma mente bitolada em tanta coisa negativa, em pensamento negativo, em medo de doença, em medo. Ele vai encontrar tudo isso dentro de mim, na minha mente, na minha alma. Agora ele começa um trabalho de dentro para fora. Primeiro ele vai começar a trabalhar na minha mente e começar a trabalhar na minha alma, no meu mundo emocional. É um trabalho difícil, porque o Espírito Santo ele não é alguém que vai te usurpar, não é alguém que vai fazer uma lavagem cerebral. Por isso que o Evangelho não faz lavagem cerebral. A obra do Espírito Santo é entrar na tua mente com a verdade e renovando ela sem te agredir, sem apagar a tua memória. Ele quer que você acompanhe a obra dele. Ele nunca vai fazer uma coisa em você sem você acompanhar o processo de cura, de transformação. Então ele vai trabalhando em conjunto com aquilo que você vai cedendo, com aquilo que você vai permitindo. Ele vai trabalhando em paralelo com você para não te agredir, não te ferir, não te apagar. Ele vai trabalhando na tua mente, aí começa um trabalho de dentro para fora. Ele vai começar a trabalhar naqueles pensamentos errados, aquela cabeça errada, aqueles bloqueios que o diabo pôs na mente, aquelas fortalezas religiosas ou não, os traumas que você tinha, o sofrimento. Ele vai começar uma obra de dentro para fora, trabalhando na tua mente paralelo, despreendendo as tuas emoções, para poder, com o tempo, você aprender como você vai ser dirigido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então esse filho que tem o Espírito Santo, o Espírito está nele. A grande obra do Espírito agora é guiá-lo de dentro para fora. Mas primeiro ele precisa trabalhar na mente, renovar a mente da pessoa com a palavra de Deus. Precisa desprender a alma caída pelo pecado dela. Que a nossa alma é uma coisa torta, deformada, sofredora, triste. Tem os gigantes da alma, que são as emoções, o medo que as pessoas têm, as angústias que as pessoas têm,
as depressões que as pessoas têm, o desespero, tudo isso está na alma. Agora, ele não vai simplesmente apagar isso e arrancar, não. Ele vai começar a operar em conjunto com você para te mostrar como é que ele vai eliminar isso da sua vida para você ter saúde, paz, segurança no Espírito Santo. É obra de anos. Então começa a obra de dentro para fora. E por isso, meus irmãos, presta atenção. Eu falo que nem um irmão mais velho. As coisas não vão mudar em um dia, pelo amor de Deus. Essas promessas que vêm pelo rádio e pela televisão. Se você for num culto, tudo vai mudar, não vai. Não tem cabeça que mude em um dia, meu irmão. Não tem emoções que são mudadas em um dia. Então, como é difícil fazer o crente entender que agora ele tem que ter muita paciência em ouvir a palavra de Deus e estar diante de alguém que vai ensinar o evangelho para ele, porque essa mudança é uma coisa lenta. Tem que ter paciência. Não tem uma igreja, um lugar nenhum que você entra de um jeito e sai 100% mudado. Só se te lavar, fizer uma lavagem cerebral, você não vai lembrar nem quem é você. Não vai. Então agora começa esse processo. Qual é? Lentamente. Por isso que o crente tem que ter paciência. Ele vem para a igreja com a cabeça toda atrapalhada, a vida arrebentada, tudo confuso, tudo desordenado. Ele quer que em 1 minuto se resolva na vida dele o que ele destruiu em 40 anos. Não vai. É ilusão acreditar que vai. Então começa um trabalho de paciência. Agora Deus vai entrar lá na tua cabeça, naquilo que é tudo torto. Sem te machucar, Ele vai mexer ali. Ele vai entrar lá na tua alma, naquilo que é tudo torto, ferido. Sem te machucar, sem te espetar. Vai começar a aliviar aquilo ali. Ele vai entrar nas partes da tua alma mais dolorida, aquilo que todo mundo foge. Tem partes da nossa alma que a gente enfrenta com facilidade, mas tem partes da alma que foram tão destruídas pelo nosso passado, da família que nós viemos, dos sofrimentos que nós é dolorido, a gente não quer nem tocar naquilo ali, a gente quer fugir daquilo ali, não quer nem lembrar, que dá desespero. Ele vai começar nessas partes mais doloridas, um trabalho de dentro para fora, para ir soltando a pessoa, soltando. Por isso a paciência, por isso o ensino da palavra, por isso a ministração constante da palavra. E por isso alerta, não tem uma reunião que você vai entrar com 40 anos de vida que você destruiu, você vai entrar lá, vai dizer assim, pim, e você vai sair 100% mudado. Isso é só testemunho de televisão. Isso é só coisa montada para você correr para lá. Imagine bem um homem que viveu 50 anos. Presta atenção. Ele começou a encher a cara com 15, fumou, ficou drogado, brigou. Imagine, ele fez tudo que era errado na vida. Imagine como a cabeça dele está. Agora ele tem 50 anos, está com uma cabeça velha, gente. Ele tem 50 anos de lixo ali. Aí ele vai numa reunião, vai ser assim, estou novinho em folha. Não vai. Agora, se ele tiver paciência, uns 10 vai começar a mudar. Não vai. Então essa é a grande obra. Deus pega a gente, aquela pedra bruta, feia. Aí vem o Espírito Santo, ele vai olhando para Jesus assim, ó, e começa a esculpir a gente a semelhança de Cristo. Isso demora, temos que ter paciência. Vocês estão entendendo isso ou não? Aí depois que você está sendo tratado, eu não posso perder o ponto, nem antecipar, eu tenho que ir no ponto para a massa não estragar. Só Deus para me ajudar, porque eu já quero correr aqui. Eu já quero correr, não posso correr. Então vamos só falar um pouquinho mais do Espírito Santo. Para aí. Vamos lá para Gálatas, né? Gálatas 4:4, que eu leio sempre, 4 em diante. Vindo, porém, a plenitude do tempo, enviou Deus
Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque somos filhos, e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clamava Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro. Então o Espírito veio para dentro de nós, e começa essa obra que eu falei para você. Mas durante esse período dessa obra de aperfeiçoamento do Espírito Santo, nós somos muito confusos. O Espírito está em nós, mas nós não temos facilidade de ouvir a voz do Espírito. Nós vamos ouvir muito a voz das emoções, nós vamos ouvir a voz das coisas que a gente quer que Deus faça rápido, nós vamos ouvir muitas coisas, menos a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a voz dele é uma coisa suave, que vem de dentro para fora, suave, delicada, e muitas vezes o Espírito Santo está querendo se comunicar dentro de nós, mas a nossa alma está tão agressiva com as suas emoções, está tão agitada com a perturbação do dia, dos problemas familiares, que a gente não ouve a voz do Espírito de Deus, não ouve. O quanto você ouve a voz do Espírito de Deus? Quantas decisões que você tomou, ou coisas que você falou, não, é o Espírito de Deus. Depois você fez tudo, você olhou e falou, nossa, era eu mesmo. Era eu mesmo. Não era o Espírito de Deus. Você confundiu a voz dele com o que você estava sentindo. Então, vou dar só um exemplo, que você já ouviu falar isso, já dei aqui na igreja, daquilo que eu mesmo já passei. Teve um tempo na minha vida que eu estava numa crise. Pastor, o senhor entra em crise? Eu estava me sentindo mal por dentro. Só que eu estava numa atividade muito grande na obra de Deus. Segunda-feira eu fazia uma coisa, terça-feira eu fazia outra, quarta-feira eu fazia outra, quinta-feira eu fazia outra. Não sobrava um dia da semana para mim ir para casa. Eu vivia enfiado na igreja, fazendo obra de Deus. Então, um parêntese aqui, presta atenção. A igreja não pode te consumir. O que é a igreja te consumir? Ela te roubar da sua família. Você não pode estar segunda-feira na igreja, terça-feira na igreja, quarta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo. E a tua família? Tem igrejas que sugaram as pessoas da família. A pessoa tem que estar lá, ela é líder, tem que estar segunda, depois na célula na terça, depois na reunião dos líderes na quarta, e sabe, ela é sugada. Eu estava sugado pelas coisas da obra de Deus, né? E não tinha tempo para nada. Isso é um grande engano. Se você conseguir, agora eu vou dar uma palhinha para você. Fuja de igreja que exija que você esteja lá 7 dias na semana. Fuja. Se você é casado, então desapareça. É verdade que tem igrejas que controlam a vida das pessoas de um jeito que a pessoa tem que estar lá de segunda a segunda dentro da organização, porque se você não fizer isso, você não está servindo a Deus. Deus está acima da organização da igreja. Então nunca esqueça isso. Se você conseguir participar 2 dias da semana na igreja, num culto de domingo como esse, vir no estudo bíblico, já está bom demais. Os outros 5 dias a mulher vai cuidar do marido. O marido fica em casa, perto do filho. Vocês estão entendendo ou não? Tem a sua vida social, namora um pouco com o seu marido. Não fica só de jejum e oração que você vai perder o marido. Né? Então eu estava nesse cativeiro, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Só que eu estava numa crise. E quando a gente está em crise, a gente não fala para ninguém. A gente se esconde e mantém aquela aparência de religiosidade. Amém, Pai, Senhor, irmão, vamos orar, vamos jejuar. Oh, glória, tudo bem, tudo vai bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, né? Vitória, só glória, receba bem, só glória. Isso fica nessa farsa. É só vitória, é só vitória, é só vitória, é só vitória, né? Só que por dentro. Então eu lembro que
Eu pensava que eu ouvia a voz do Espírito Santo, mas não ouvia, eu ouvia a voz da minha alma. A alma pode ser zelosa, religiosa na obra de Deus, sabia? Então eu lembro que um dia começou um sentimento lá dentro assim, porque você não para com tudo. Você não vai orar um pouco para aprender a ouvir uma voz, está amarrado, né? Qualquer coisa que fala assim, para você não fazer alguma coisa que a obra está amarrado, né? Primeira coisa, né? Então uma vez assim, para com tudo, vai orar, vai só de domingo na igreja, vai orar. Você não vai para sua casa orar. Eu não, onde já se viu? Eu vou lá, quinta-feira eu estou na praça com o microfone testemunhando que Jesus me libertou das drogas, todo mundo olha para mim. Você acha que eu vou para casa orar e não vou falar que Jesus me libertou, né? Na quarta-feira nós estamos orando, tem que ser homem de oração, vigiar e orai, né? Jejum então, sexta-feira é o jejum, não posso. Vocês entendem isso? Um peso que é posto na nossa cabeça. Mas só que eu estava numa crise, eu não entendi um monte de coisa. Estava falando que Jesus fazia um montão de coisa aqui dentro, eu estava mal, me afundando. Você já passou por coisas assim? Aí eu comecei lá dentro, no meio de tudo isso, bem fraquinho. Porque você não para, não vai orar um pouco. E não vou fazer isso. E continuei naquela agitação, mas mal, muito mal. É normal que numa fase da vida você fique mal. Às vezes é até bom. Os outros vão falar que é um diabo, mas não é não. É a tua alma mesmo. Às vezes a melhor coisa na vida de uma pessoa é uma crise, sabia disso? Que tudo aquilo que ela acreditava vai por terra, ela vai dar espaço para crer no Evangelho, nas coisas novas. E eu lembro que eu passava por tudo isso e vinha lá dentro. Vai orar. Depois de 3 meses eu obedeci, parei com tudo, só continuei indo na igreja de domingo. Aí eu falei assim, quer saber uma coisa, quando chegar do serviço, eu vou ficar 2 horas orando, né? 2 horas orando, ai como era difícil orar 2 horas. Aí meu pai tinha um quartinho lá no fundo, eu chegava a jantar, batia aquele pratão, né? A fome de leão. Aí orar. Aí, Senhor, abençoe meu pai. 5 minutos acabou meu arsenal de conversa com Deus. Vou falar o que agora? Aí, mas eu tenho que ficar 2 horas aqui, aí aquilo incomodava. Aí você começa a descobrir que a tua cabeça é indisciplinada. Você começa a descobrir que a tua carne se incomoda de ficar parado. Você pode estar sentado e já incomodado com a carne assim. Mas precisa acabar logo, se levantar, né? A carne não gosta de orar, de se disciplinar, né? E eu olhava para o relógio, só 10 minutos. Só falta 1h50, meu Deus. Que dureza. E aquilo assim, fica aí quieto. Aí em vez de ficar falando, eu comecei a aprender a ouvir. Em vez de ficar, Deus faz isso, porque é o demônio, porque é isso, porque aquilo. Fala assim, para. Não fica falando, Depois de uns 10 dias minha cabeça começou a acalmar, né? Aquele monte de coisa que eu sentia ruim, eu comecei a entender porque eu sentia isso, eu não entendia. Porque eu estou sentindo isso, eu estou te servindo, sou teu servo. Porque eu estou me sentindo mal, que eu estou angustiado. Qual é a brecha? Eu já confessei todos os meus pecados, e essa brecha não fecha, né? Aí vem a condenação na cabeça. Aí depois de uns 10 dias nessa disciplina dura, eu comecei a ter prazer de ficar lá um pouquinho parado. E aí o Espírito Santo, comecei a entender a voz do Espírito Santo. O que é ser guiado pelo Espírito Santo? Ele me mostrou, porque olha como você está desesperado, você está escravo das atividades. Na minha cabeça eu tinha que estar todo dia fazendo coisas. Mas Deus queria que todo dia eu estivesse orando, não fazendo coisas. Quanta gente tem uma atividade na igreja que suga a vida dele. A igreja está organizada, criou 50 cultos por semana. Ele é obrigado a estar nos 50. Então a mulher, às vezes o marido nem é casado. Não é casado, não é isso. O marido nem é salvo. Já dá um cargo de obreira para uma mulher que o marido não é salvo. Aí agora você tem que estar aqui de quinta, de sexta. Sugam a mulher da família, nem salvo o marido é. Aí o marido chega em casa,
Cadê minha mulher? Está enfiada na igreja, não tem a janta. E começa uma destruição na vida da pessoa, porque a pessoa foi sugada pela igreja, pela organização. Então a igreja não é uma empresa, não é uma faculdade que você não pode perder aula e tem que estar lá todo dia se quiser passar e aprender. Nós temos um quadro de escravidão que a igreja abriu o culto. Segunda, culto da prosperidade. Terça, da vitória. Quarta, da virada. Quinta, do Espírito Santo. Sexta, do descarrego. Sábado, do culto da emoção. Domingo, de manhã, à tarde, à noite. Você tem que estar lá o tempo todo. Vem buscar Deus. Você não vier, você está fracassado. O diabo está de braço dado com você. Quanta escravidão existe nisso? Então, depois dos 10 dias começou a acalmar e Deus me mostrou como a gente pode ser escravo da organização. Como a nossa cabeça é problemática, a gente não sabe disso. Aquelas coisas que eu senti, eu comecei a entender essa alma caída, esse mundo emocional doente, que mudou minha vida quando eu entendi isso. E eu vi que muitas coisas era eu que me comprometia, Deus nunca me chamou para fazer aquilo. O que Deus queria mesmo é que eu aprendesse a ouvir a voz dele. Então eu fiquei lá muitos meses e ali o evangelho clareou, as coisas clarearam. Eu enxerguei muitas coisas que eu prego para você até hoje, que eu nunca enxergaria se não aprendesse o quê? A ouvir a voz do Espírito Santo. Vocês estão entendendo o que eu estou te dizendo? Sim ou não? Pois todos os que são guiados pelo Espírito, esses são os verdadeiros filhos de Deus. Vou dar um exemplo aqui, olha, vamos supor que uma mãe, ela tem aquele filho dela, o filho dela pode estar no meio de várias crianças, aquele filho que saiu do ventre dela, que ela amamentou, que ela flertou, que ela olhou nos olhos, o primeiro sorrisinho, aquela criança que ela mamando no peito dela, primeiro chorinho, primeiro sonho, ela sabe tudo do filho, quando chora, quando conhece todos os ruídos que saem da boca do filho. De tanto ela cuidar e ficar pertinho, se esse filho estiver longe e der um chorinho lá, o que vai acontecer? Ela sabe que é o filho dela, porque ela conhece a voz do filho, conhece o jeitinho, conhece ou não? Às vezes uma criança grita, meu filho não grita assim, porque de tanta convivência, ela conhece cada detalhe da criança. Se o filho der um chorinho longe, ela sabe. E o filho? O filho também passou pelo mesmo processo de ficar olhando a mãe, vendo o sorriso da mãe, chupando, né, o mamar da mãe, ouvindo a voz da mãe, né? Vamos supor que tem várias mulheres e o filho esteja longe. Se a mãe falar alguma coisa, ela, na hora ela identifica a voz da mãe. Por quê? De tanto que ouviu, de tanto que aprendeu a ouvir a voz da mãe. A mãe pode estar no meio de uma multidão, se ela falar alguma coisa, o filho de longe vai saber, porque de tanto conviver, aprendeu a ouvir a voz da mãe, é inconfundível. Por quê? A convivência diária, a convivência na palavra, na oração, uma coisa diária de anos. Chega uma hora que a voz do Espírito é inconfundível. Inconfundível. Depois que você amadurece em ouvir a voz do Espírito Santo, é inconfundível. Você sabe o que é o Espírito falando, você sabe o que é a tua alma falando, e você sabe o que é a tua cabeça falando. Você sabe, e você sabe a mentira do diabo. Então comecei fazendo essa pergunta: como identificar nos dias de hoje o que é verdade? Como identificar o que é falso profeta, o que não é, o que é o evangelho, o que não é? Aquele fala isso, aquele fala coisa, aquele na televisão fala isso, o outro no rádio fala isso, e nós vemos na cabeça das pessoas um nó, uma confusão, a pessoa não sabe o que crê. Como discernir a verdade no meio de tudo isso? A
aprendeu a ouvir a voz do Espírito. Hoje eu volto para trás, lá era um começo na minha vida, mas hoje eu não sei tudo. Talvez você saiba mais que eu, mas hoje está muito claro o que é a voz do Espírito para mim. Hoje o diabo pode vir na minha cabeça, eu falei, diabo, essa voz é a voz de estranho. Hoje pode vir alguém fazendo milagre, mas o que ele prega eu identifico o que é e o que não é. Já aprendi a ouvir a voz do Espírito Santo. Não caio mais no engano. Não me engana mais. Não me engana mais. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Porque a voz do Espírito é inconfundível. Nesses anos todos ela ficou muito clara. Muito clara. Mas como isso ficou claro? Como o filho sabe que é a mãe sabe que é o filho? De tanto estar juntinho, ouvindo, se comunicando. Então, como eu não vou ser enganado, meu irmão, a boa notícia é essa. Todos os que são filhos de Deus serão guiados pelo Espírito de Deus. Existe algo dentro de você. Que nem uma sirene, que nem uma campainha, que nem uma luz, que detecta, que mostra. Quantas vezes você está ouvindo? Você já viu uma pessoa na televisão falando, mas aqui dentro, alguma coisa fala assim. Tem alguma coisa errada por trás disso. Não, acho que eu estou julgando, acho que eu estou pecando, eu estou julgando. Não, não é não. A voz do Espírito é aquilo que você está percebendo. Tem alguma coisa errada por trás disso. É a voz dele te impulsionando a corda. Quantas vezes você está ouvindo coisas, pessoas que vêm aqui dentro, pisca um alerta assim, não, tem alguma coisa errada. Mas será que parece que eu estou pecando? Essa pessoa é de Deus e tal, é famosa, mas aqui dentro fica assim, uma coisinha que cria uma luz ali, tem alguma coisa errada, você não fala para ninguém. Às vezes você até rejeita, é a voz do Espírito Santo, ele quer te alertar. Então o único meio, meu irmão, de você saber o que é verdade e o que não é, quem é de Deus e quem não é, quem é impostor, quem não é. Pois todos os que são guiados aprenderam a ouvir a voz do Espírito Santo. Quer ver um texto aqui, João, Evangelho de João. João 16. Jesus disse uma coisa gloriosa a respeito do Espírito Santo. Ele diz, versículo 13, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. O Pentecostes não havia acontecido, Jesus ainda não tinha ido para a cruz, e a promessa do Pai ainda não tinha sido manifestada. Então ele diz no versículo 13 de João 16, ele diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então o Espírito da verdade é Ele que nos guia toda a verdade. Por isso Ele nunca vai te levar a uma palavra mentirosa, Ele nunca vai te levar a mentira, a falso profeta. A tua carne vai, a tua alma vai, a religiosidade vai, a propaganda vai, mas o Espírito Santo nunca vai te levar a isso. Ele vai te guiar a toda a verdade. Mas como eu vou entender isso? Eu preciso aprender a ouvir o quê? A voz do Espírito. Então, pastor, como é que eu vou aprender a ouvir a voz do Espírito? Claramente, é um processo que demora. Eu preciso ter um tempo a sós com Deus em oração. E eu preciso ter a exposição da palavra continuamente, principalmente a nova aliança, o Novo Testamento. Então o Espírito Santo vai pegando isso, vai trabalhando na minha mente, vai trabalhando nas minhas emoções, até que a voz dele fique muito clara no meu interior, no meu espírito. Até que a voz dele fique uma coisa
muito límpida, sem engano. Então eu serei guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai me guiar em quê? Ele diz: Ele vos guiará a toda a verdade, a toda a verdade. O Espírito Santo nunca vai guiar você a ser explorado por alguém. O Espírito Santo não vai guiar você a ministros de injustiça. O Espírito Santo não vai guiar você a falsa doutrina. Ele não vai guiar você à escravidão. Não vai, meu irmão. Mas só que nós passamos por todos esses processos. Por quê? Porque não aprendemos a ouvir a voz do Espírito. Mas quando aprendemos a ouvir a voz do Espírito, Ele nos guiará a toda a verdade. Então, qual é a minha preocupação? Para terminar, é que você entenda isso, que você seja cauteloso, que você se aplique, que você ouça a voz do Espírito, que você que está aqui da igreja sabe que eu não estou brincando com você, não estou com interesse nas coisas que você tem, e nem quero fazer festinha de igreja. Não quero te entreter, criar entretenimento que não reduza, que não leva a nenhum aperfeiçoamento espiritual. A finalidade da nossa igreja é pregar Jesus Cristo, o Evangelho, seriamente, não é brincar de igreja. Você está entendendo ou não? Então a minha preocupação é que você creia no Evangelho, entenda, saiba ouvir a voz do Espírito, amadureça, e veja que nós estamos vivendo num tempo muito perigoso, um tempo de confusão de doutrina, um tempo onde muita gente desvirtuou a obra da cruz, um tempo de muito comércio no meio da igreja, onde a igreja não é corpo de Cristo, é empresa, num tempo perigoso. Voltando no mesmo texto para nós acabarmos a pregação, volta lá. Romanos 8, o Espírito está em você e Ele vai te orientar. Versículo 14, Romanos 8, 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? Filho de Deus, todos que são guiados, o Espírito nos guiará a quê? A toda a verdade. Depois ele diz, Ele me glorificará. Então Ele sempre vai glorificar, apontar para Jesus e glorificar, exaltar Jesus. Nunca esqueça isso. Fala assim, amém. Então vamos ficar em pé agora.